Bom dia a todos. Cumprimento todas as instituições envolvidas. Agradeço também ao professor Franco as suas sempre muito simpáticas e generosas palavras. O que é que faz um biógrafo na abertura de uma conferência internacional cujo tema é a leitura? Para além de se dever, naturalmente, a um convite do professor José Doutor Franco e da magnífica organização, que agradeço, liga-se certamente a um nexo mais profundo, aquele que em cada século, em cada geração, cada um destes séculos e gerações se colocam a si mesmos. Como ler uma vida? E há 20 e muitos séculos, desde que por via escrita o fazemos, antes havia as lendas, que esta questão se levanta. A forma como lemos, como lemos uma vida, coloca-nos nos limites da leitura. O que é análise, o que é interpretação, o que é representação, o que é verdade num objeto artístico final, a chamada biografia, ela afinal própria uma produção escrita, graphion, da vida de um ser, bios. É possível então procurar na biografia, como fizeram tantos, uma representação verosímil da verdade histórica? Um biógrafo é, na verdade, uma espécie de emparedado. Um emparedado que procura um coração que já não está vivo, que está morto. Um biógrafo sabe que há um limite que nunca lhe permitirá chegar ao coração do seu biografado e que está, na sua obra, a criar um universo que é, naturalmente, uma representação fragmentária, porque é parcial de tempo e de sujeito. Há formas, claro, de tentar suprir, através de algumas ferramentas de pesquisa e de representação, que vou percorrer convosco na segunda parte desta apresentação. Por ora, eu gostava de começar com a pergunta que a mim próprio me coloquei ao iniciar a investigação e a escrita da biografia de Quase Nada a Quase Rei, mas também em relação àquela biografia que me ocupa atualmente. É que penso que cada obra não pode começar sem se definir perante a tradição. A questão aprofunda-se ainda mais no caso da biografia, porque a biografia nunca foi um género particularmente definido, rigidamente definido. E problematiza-se ainda mais em Portugal, onde a biografia literária se confunde com a agiologia, o livro enconomástico de heróis ou de grandes figuras e, sobretudo, essa hidra de híbridas cabeças que se chama biografia romanceada. Como é que lê um biógrafo? Em primeiro lugar, muros. Há uma alegoria célebre de um historiador sobre a história. O historiador é como o jovem que quer ver uma donzela a banhar-se no lago e se esconde entre a folhagem, mas só vê uma parte. Pois o biógrafo nem a donzela entrevê. O que vê, antes de mais, são muros. Consegue entrever entre frinchas e proibições. Em primeiro lugar, um biógrafo atual procura distância crítica. O que isso significa era algo que já os biógrafos da Antiguidade Clássica se perguntavam, porque a biografia parecia ser particularmente escorregadiça para os domínios da ficção. Não apenas pelo facto de a elaboração retórica de algumas biografias implicar ficcionalização, por causa do fim enconomástico da obra, contudo, porque a possibilidade heurística da biografia, ou seja, como é que um narrador sabe que está a narrar, implica quase sempre naturalmente a conjetura, a interpretação e a reconstrução de ações, momentos privados, motivações e atitudes. Cito o Conde Temerman, um dos meus colegas em Gante e atualmente um dos maiores especialistas sobre a biografia clássica. Esse problema que o meu colega levantou, como um comboio, pode esconder outro. As escolhas do biógrafo criam o chamado efeito de real. É um outro assunto que é fulcral à biografia, que Roland Barthes se ocupou e que não vou falar aqui, que é objeto de um próximo estudo que vou fazer. Mas aquilo que essa questão da pressão ficcional sobre a biografia levanta, e que é pertinente desde há 2000 e tal anos, é ainda mais no caso da biografia contemporânea. Porquê? Porque esperamos muito mais da biografia contemporânea do que se esperava no tempo da biografia clássica. Esperamos que se case com claros e rígidos padrões relativos à correção factual e à historicidade, por um lado, e que, por outro, problematicamente, se relacione com a ficção.
E o caso é ainda mais flagrante em Portugal porque a tradição biográfica vem da cepa da hagiografia, das biografias de beatos ou santos, apresentando as suas vidas como modelares e como passíveis de imitação, mas também muito das biografias de homenagem ou das memórias politizadas. Se fizermos uma pesquisa rápida aos fundos manuscritos dos nossos arquivos, encontramos, se tivermos em conta o terremoto, o fim dos conventos, as invasões francesas fizeram, encontramos, apesar de tudo, um número muito significativo de autobiografias de religiosas, muitíssimo interessantes, que contavam, vemos com gente que mal sabia escrever. Eu fui para o convento contra a vontade dos meus pais, mas pronto, vemos aqui uma vontade da narrativa do eu que fez escola nos conventos, mas também vemos nas livrarias hoje em dia muitas biografias encomendadas de figuras públicas que são muitas vezes exercícios muito falhos até de literatura encomiástica. O que eu quero com isto dizer é que o género conheceu e conhece ao longo de milénios interesse e público, que é reforçado nos nossos dias pelo mercado editorial e pelo marketing que abusam do termo biografia em títulos de livros que não se referem simplesmente a pessoas, mas igualmente como metáfora para uma gama muito surpreendente de outros assuntos. Então, aquilo que eu quero dizer é que limpar o terreno significa que a biografia literária factual tem que enfrentar os descendentes dessa tradição em primeiro lugar. Esses descendentes são laterais e produtivos, continuam ao seu lado e para se impor. E têm, sobretudo, que enfrentar o seu maior opositor atual, que me parece ser a biografia romanceada. E esse convívio deixa também, contamina um pouco a biografia factual, porque muita gente associa a biografia precisamente à falta de precisão histórica. Então, um biógrafo atual precisa de fazer escolhas perante essa tradição. E na base dessas escolhas estão três distinções da antiguidade clássica que não apenas esclarecem, mas também que iluminam a triagem que um biógrafo deve fazer perante as fontes que ensina. E aqui estão elas: a fábula, acontecimentos que não só não tiveram lugar, mas também não são credíveis; o dramaticon, ou argumento, acontecimentos que não são reais, mas que parecem credíveis. Há algo de credível, mas não de verosímil, vamos falar disto mais tarde; e o mythos, ou história, acontecimentos que tiveram lugar. Como os distinguir é a primeira grande questão, até porque a geografia religiosa e a biografia encomiástica se envolvem ambas num flerte completamente descarado com a fábula, acontecimentos que não tiveram lugar, mas também não são credíveis, para legitimar as outras opções. E se na antiguidade clássica a biografia, os biógrafos clássicos não distinguiam às vezes realidade e imaginação, muitas biografias não distinguem fatos de fabricações. A fratura em Portugal terá certamente acontecido... vou voltar atrás. Não estou a conseguir voltar atrás. Não sei se me podem ajudar aqui a voltar atrás. Como é que se faz? É ao contrário. É aqui que eu quero estar. Obrigadíssimo. Pronto. Há sempre um pormenor técnico. Ora bem, essa distinção terá começado, certamente, ou muito provavelmente, quer dizer, com as batalhas escritas a quando da deposição de Dom Afonso VI, filho de Dom João IV, em 1668. Veja-se a epítome da vida do sereníssimo rei Dom Afonso VI, bem como a catástrofe de Portugal, convenientemente seguida pela anticatástrofe, e nessas obras, sobretudo nas duas últimas, fábula e dramático, acontecimentos ficcionais e acontecimentos que parecem credíveis, misturavam-se e desconstruíam-se umas às outras, desconstruindo a figura do rei substituído pelo irmão Dom Pedro. Na base, havia o célebre processo de deposição, que toda a gente se lembrará, que descia aos pormenores da genitália do rei e à qualidade do corrimento que ele emitia nas suas interações com prostitutas. E a sua amante, a escritora Feliciana de Milão, religiosa, respondeu com uma carta da deposição, que foi o objeto da minha tese de doutoramento. E essa clivagem manteve-se, creio eu, deste uso da biografia e deste uso de criação de factos, manteve-se tornando-se o campo de batalha nas numerosas biografias que foram escritas sobre Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal. Por exemplo, um exemplo repetido é aquele
Tinha estudado na Universidade de Coimbra. A primeira biografia que nós conhecemos, que é do jesuíta Gusta, refere-o, revelando depois que ele a abandonou porque era um espírito, e cito, demasiado ativo e demasiado inconstante. Demasiado inimigo, sobretudo, de todo o aborrecimento e de toda a aplicação. Já as biografias seguintes reforçam o erro, mas afirmam que Sebastião José teria abandonado a universidade para servir no exército. E as minhas pesquisas revelaram que não pudéssemos encontrar realmente qualquer inscrição em matrícula de Sebastião José em Coimbra, reforçado pelo facto do próprio nunca o mencionar, ainda para mais nos seus atos e discursos enquanto visitador na Universidade em 1772. Ou seja, não se trata apenas de um dramaticon, provavelmente usado na campanha como argumento da desconstrução de Pombal, como legislador, muito importante quando o secretário de Estado estava a montar campanhas europeias pela erradicação da Companhia de Jesus, como, por exemplo, a dedução cronológica e analítica. E esta questão leva-nos a outra distinção fulcral no que diz respeito à diferença entre ficção e fictividade. O termo é cunhado pelo teórico da biografia, Conde Temmerman, e define, como podem ver, a falta ou a ausência de precisão verificável, histórica ou factual. E este é o território, por definição, das biografias romanceadas, que são legião em Portugal, e cujo problema não é a verosimilhança, mas sim o recurso ao dramaticon, à fabricação de acontecimentos para completar clareiras informativas da vida de alguém. Permitam-me citar um exemplo irresistível da biografia ultra-romanceada que Agostina Bessa Luís escreveu sobre Pombal. Daí o ter-se retirado com a mulher, Dona Teresa, para a Vila de Soro, onde levou uma vida de estudo e algum divertimento, pois não era uma cheta e antes gostava da conversação e da boa companhia dos seus vizinhos. Preferiu, pois, a casa dos ataídes, cristãos novos, livre da censura do avô que lhes promovera a guerra de informador do Santo Ofício. Dentro dessas paredes, porventura frustes, com pregos para pendurar a andaina dominical e uma lareira onde caíam os pingos de uma sopa de beldroegas. Quero sublinhar que este exemplo não pretende em nada diminuir o gênio da Agostina, da grande narradora do Douro, mas apenas do modelo de biografia que ela escolheu. É que li milhares de cartas de Sebastião José e da família e da beldroega nem cheiro. Poderia também referir a célebre história do Arco do Cavalhão, uma zona de Lisboa, uma zona conhecida de Lisboa, e da lenda que é usada para designar essa zona da cidade, dizendo que havia aí um muito alto jovem chamado Sebastião José, onde ele moía de pancada os seus opositores. Ora, tal distinção deixa-nos perante um dos grandes problemas das biografias literárias factuais. Baseando-se em documentos, recusando a fábula e tentando deslindar o dramaticon, fixando-se apenas em mitos comprovados por documentos, o que distingue então uma obra de ficção que se define como biografia, por exemplo, A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, de uma biografia. É que ambas têm muitas coisas em comum. São sequências de afirmações que ligam acontecimentos com um nexo de causalidade, tendo como base a existência de um ser humano. E uma primeira distinção dirá que uma biografia literária será não ficção, que usa alguma das estratégias da ficção, enquanto um romance que utiliza o formato da biografia é ficcional, é uma ficção factual. Isto é claro, mas não é ainda suficiente. Outro aspecto, o enredo de uma biografia literária é a existência de um sujeito. Não é a da invenção de um enredo sobre uma parte desconhecida ou inexistente da sua vida, como a magistral romancista Hilary Mantel fez com as catacúmbicas zonas de sombra de Cromwell, ministro de Henrique VIII, em Wolf Hall. Por isso, eu próprio chamei vida oculta ao momento que permeia a certidão de batismo de Sebastião José até aos documentos legais que o situam em Soro, Pombal e até no Exército. A questão é mais profunda ainda, porque há discursos ficcionais que pretendem ser auto- e heterobibliográficos, e vice-versa. Uma ficção narrativa é também uma ficção verbal, e partilham o que se chama emplotment, uma estruturação em enredo. Ora, num singularíssimo livro de 1999, The Distinction of Fiction, Gerrit Kohn foi ao coração do assunto ao definir marcadores textuais que distinguiam por si, tanto dentro do texto, a ficção de qualquer outro género. Contrariamente ao que defendem algumas teorias, como a Speech Act Theory, a ficção narrativa tem marcadores próprios, ou seja, podemos distinguir dentro do texto
A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, e Marie Antoinette, de Antonia Fraser, uma biografia que teve muitíssimo sucesso. Vejamos como, para ver se esses marcadores ficcionais podem, como contrário, ser aplicáveis à biografia, ou seja, por contraste. Em primeiro lugar, a ficção é autorreferencial. Apesar de usar elementos e frames que conhecemos, cria um mundo próprio, onde o espaço e o tempo das personagens não estão dependentes do mundo real. As ligações da ficção ao mundo real não são precisas, em sentido duplo, ou seja, não são necessárias, podem ser, se quiserem, claro, mas não são necessárias e não são exatas. O início fantasmático do Delfim, de José Cardoso Pires, é um exemplo disso. Deixo à vossa leitura este magnífico início, que é a professora Lepecki, que certamente foi professora de alguns vossos, fazia uma conferência extraordinária sobre este início do Delfim. Um outro aspecto prende-se com o facto de, nos atos narrados numa biografia, terem já acontecido antes de serem texto. Ou seja, são confirmados extratextualmente. E não é assim na ficção, onde por vezes o que está a ser enunciado já é ato. Há casos onde se procura presentificar a ação, até fazendo recurso à segunda pessoa, por exemplo, como no célebre Bright Lights, Big City, de Jay McInerney, ou Se numa noite de inverno um viajante, de Italo Calvino, cujo início coloco aqui. Todos o conhecem certamente, estás prestes a começar a ler o novo romance Se numa noite de inverno um viajante, de Italo Calvino, descontrai-te, recolhe-te, afasta, muito conhecido este início. Ora, um biógrafo conta o que já aconteceu. Em português, usa o pretérito imperfeito indicativo como tempo das descrições do passado. As ações escolhem, por sua vez, o pretérito perfeito simples. O tempo, por definição das ações determinadas e repetíveis. Não pode dar-se, portanto, o que leem aqui neste exemplo de Calvino. Isso seria impossível numa biografia. Também não se põe no texto ficcional um problema fundacional do texto biográfico. É que não há verificável na ficção, não há certo e errado. Eu não vou verificar se a monografia do termo da Gafeira, de que cita Cardoso Pires no início do Delfim, realmente existiu e onde é que foi impressa. E mesmo que não exista, isso não destrói as bases da ficção que estou a ler. Simultaneamente, a ficção permite aquilo que Kohn define como transparent minds, mentes transparentes. O narrador, participante ou não, pode aceder à psique das personagens quando quiser, até qualquer nível de consciência destas. A ficção tem mesmo estratégias próprias, como o discurso indireto livre. Ora, a biografia tem esse muro de consciência. A fronteira é marcada pelo condicional simples ou composto, o imperfeito ou mais que perfeito do conjuntivo, usados com a dedução dedutiva habitual, seria ou teria sido, ou talvez pensasse, tivesse pensado. Uso que vem não só por si, mas também parcialmente verificar outra distinção usada por Kohn, a de que a articulação das vozes narrativas pode ser distinguida da sua origem autoral. Ou seja, mesmo que um biógrafo faça recurso frequentemente à voz narrativa do biografado num egotexto, ou a cartas numa segunda pessoa, que isso se distingue da voz do biógrafo narrador. E que esta superfície textual seja composta destas vozes citadas referenciais. Não na ficção, que pode até inventar um narrador participante imaginário. Pelo reverso ficcional, então, podemos concluir que a biografia é referencial. Ou seja, que na biografia a ação narrada precede a narração. Que o que é narrado existiu. O narrador não pode ter acesso à mente da personagem. Por outro lado, um biógrafo poderá tentar aceder, via a citação de egotextos ou de testemunhos próprios, a uma representação desse mundo interior do sujeito, tentando ligá-lo com ações, não é? Ou flashbacks textuais, como o fiz em momentos de crise de Sebastião José, como em 1747 em Viena. Eu fiz aparecer este excerto de uma carta em momentos conhecidos de grande tensão pessoal da vida de Sebastião José. À proporção do que fui percebendo no conteúdo dos ditos papéis, foi crescendo o espanto e o horror que eles me causaram e que certamente necessitavam de mais saúde e sossego de ânimo que eu tinha para ouvir com a devida moderação as petulantes e descaradas intrigas que constituíram um artefato daquelas instruções, evidentemente formadas só ao fim de insultarem o Ministério que tenho a honra de exercitar nesta corte.
Não sendo necessário, aproveito também para distinguir uma biografia literária de uma autobiografia. O discurso de uma autobiografia está na primeira pessoa e é retrospectivo, distinções que são claras. Porém, se recuperarmos a celebérrima distinção que Philippe Lejeune faz da autobiografia no seu Le Pacte autobiographique, de 1975, lemos uma narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz da sua própria existência ao colocar em foco a sua vida individual, em particular a história da sua personalidade. Ora, o enfoque sobre a vida individual e sobre a personalidade é partilhado também pela autobiografia e pela biografia. Então, há aí uma outra categoria interessante para percorrermos, que é a do contrato no texto que se estabelece com o leitor. E numa conferência sobre leitura, falarmos desse contrato com o leitor parece-me importante. É que entre o emissor, o narrador de um texto biográfico, e o seu receptor, o leitor, há um contrato tácito, que tem de ser subentendido pelo texto e pelos intertextos, que depende de traços inerentes. Um texto biográfico, já o disse, depende de uma tradição. Método e escolhas fundam-se e negociam com essa tradição a cada passo. Daqui decorre a tal referencialidade de uma biografia. Enquanto a ficção pode criar um mundo próprio, autorreferencial, a biografia deve ancorar-se a uma tradição de material prévio. Neste caso, a biografia literária liga-se intrinsecamente à tradição franco-britânica, 8 e 900ista, que se atém a um sujeito biografado e a uma metodologia supostamente objetiva de análise racional e empírica. Então, resumindo com uma paráfrase de Lejeune, uma biografia literária factual trata-se de uma narrativa retrospectiva em prosa na terceira pessoa, que uma pessoa real faz da existência de outro sujeito real, pondo em realce a vida individual deste, em particular a história da sua personalidade. E este acrescento final parece-me relevante, porque uma biografia encomiástica ou comemorativa, como as biografias novecentistas pombalinas de Camilo Castelo Branco ou de Francisco Luís Gomes, em dois extremos absolutos demonstram, foca-se nos atos, na ação desta pessoa. Ora, uma biografia depois de Freud, uma psicobiografia, não pode desligar-se de duas funções essenciais, a meu ver: o devir do biografado, a passagem de um estado ao outro, da potência ao ato. Em suma, como um biografado se tornou ele mesmo, em parte, o que fez para se tornar objeto da biografia a substância da vida e da obra coincidindo. Por outro lado, procura sondar os instintos ou impulsos subconscientes do sujeito, que escapam à sua autoconsciência. O narrador de uma biografia é assim uma espécie de narrador duplo, porque tanto escolhe revelar, como também escolhe deixar algo por dizer. Preferição e não preferição são ambas quer escolhas, quer vozes narrativas. O biógrafo tem assim de treinar a perspectiva do ponto de vista do biografado e, talvez, também treinar a empatia nestes casos. Há, porém, um novo muro. O narrador biógrafo não pode nunca transpor a porta de consciência do biografado. Regressa ao princípio das mentes transparentes da ficção, aqui na biografia vistas ao contrário. Essa é uma linha que separa práticas historicamente legítimas das ilegítimas. O narrador biógrafo pode entrever a projeção das suas sombras interiores, como eu fiz no certo que vos mostrei, mas não pode sê-lo como uma personagem. A questão não é se, mas como pode exprimir as suas preocupações com a sua vida psicológica e com a vida mental da sua personagem. O narrador da biografia de Sebastião José não pode passar a ser o narrador de Sebastião José. A partir do momento em que o faz, quebra-se o referido contrato. Só posso então aí concluir que um leitor de biografias romanceadas é viciado em sopa de beldroegas e gosta de ser enganado, porque o contrato não existe, é fictividade. O que é que lê um biógrafo, então? Ultrapassados os muros e não podendo chegar ao coração, façamo-lo à artéria. Se pude, com a vossa paciência, ver como lê um biógrafo e o caminho que tem que traçar nas opções que toma, falta agora perceber o que é que ele lê. E também um tema que me parece ajustado ao tema desta conferência. Em primeiro lugar, os egotextos são absolutamente essenciais, mas muitas vezes são menos uma arca do tesouro e mais uma armadilha. Qualquer texto do eu impõe uma imagem de si que obedece apenas a um ponto de vista.
Autobiografias, memórias, copiadores de cartas, apologias, defesas, todas elas representam apenas um lado do autor e precisam, para serem validadas, de uma prova externa e, se possível, de natureza contrária. O próprio Marquês de Pombal, nas várias que escreveu nas suas defesas já em Pombal, acrescentava numerosos documentos para provar que aquilo que estava a dizer era verdade. Ora, uma biografia não é uma cadeia de transmissão do biografado, não pode ser. Não pode ser a autobiografia que não pôde ou que não conseguiu escrever. Os egotextos revelam, porém, a imagem que o sujeito quer transmitir de si num certo período, e aí são preciosos, e muitas vezes como também o porquê, com a escolha de determinado vocabulário, de um acontecimento particular, sobretudo também as ausências de alguns assuntos que não são falados, e essas informações todas são mais informativas do que a narrativa em si. E aí o biógrafo é um segundo narrador. É uma ausência absolutamente assustadora nos egotextos do Marquês de Pombal, o facto de ele não falar da família e da vida anterior, praticamente nada, zero. E isso é de si só revelador. Há uma parte da vida anterior que ele não quer referir. É o caso também, volto ao Sebastião José, num texto seu, A Contrariedade do Libelo de Lisão Androníssima. Já o título em si já levanta logo o leitor. É redigir em resposta a uma acusação de abuso de poder relativa a um terreno em Vila Velha de Ródão. E Sebastião José responde a um texto escrito pelo lesado e responde com esta defesa de honra, não só contra essa acusação, mas também contra um marmoto de vários outros processos e de increpações que começaram desde que Sebastião José se demitiu e foi forçado a fixar-se em Pombal de 77 até à sua morte em 1782. E há várias campanhas de honra, entre as quais as cartas inglesas, entre outros textos. E este texto, esta contrariedade, é quase um modelo de texto autoagiológico. O contexto dos acontecimentos em que Sebastião José esteve envolvido é muitas vezes alterado, outras vezes omisso. São empolados eventos. Lá está outra vez a ausência de alguns temas sobre a proveniência, por exemplo. E o anexo que ele faz em diversas provas é muito rico em falhas e em deturpações. Um exemplo entre centenas que poderia dar, a sua nomeação como embaixador em Londres. O próprio diz de si: o bom conceito em que a propriedade, a honra de Sebastião José de Carvalho se achavam até ao ano de 1738, em que foi pela primeira vez empregada em ministérios públicos, não se podia provar por modo mais autêntico do que é o respeitável testemunho do rei Dom João V, de feliz recordação. Ou seja, a feliz fantasia revisionista do octogenário Carvalho vai ao ponto de dizer que Dom João V o enviou para Londres para negociar os graves empenhos do comércio luso-britânico, quando Sebastião José não tinha produzido nenhuma obra sobre a economia portuguesa nesse período. Mais tarde, sim. Ainda no campo dos egotextos, destaco as cartas pessoais, a segundos ou a correspondência profissional. Os ofícios enviados por Sebastião José de Londres e Viena para Lisboa, por exemplo, que têm formatos oficiais definidos, mas que fazem muitas escolhas narrativas, de vocabulário, repetições, informação pessoal indireta, por exemplo. Devo também sublinhar, e de muitas personagens que vão aparecendo, naturalmente, devo também sublinhar que algumas das mais relevantes informações se encontram nas cartas de segundos para terceiros e às vezes de terceiros para quartos. Nessa rede ampla, onde é preciso uma longa e larga pesquisa para tão frequentemente parcos resultados, se encontram pequenos dados, informações ouvidas ou memórias associadas no discorrer da pena. A correspondência dos diplomatas... cá estou outra vez com problemas técnicos. Não tenho aqui. Cá está. A correspondência dos diplomatas José da Cunha Bruxado e Dom Luís da Cunha é particularmente rica nesse aspecto. E para vos animar um pouco, leio um excerto. As cartas destes dois homens, separadamente e por si, são das cartas mais interessantes do período, com um português riquíssimo, são algo a não perder. Um dia destes, diz Cunha Bruxado, tive a honra de ver as duas majestades, trata-se de Dom João V e da sua mulher. Ele rei vestido de uma alegria inquietamente agradável e a rainha de uma gravidade modestamente insensível. Já estão conquistados, já sei. Queira Deus que a rainha cuspa para o chão, para que ele rei possa cuspir para o ar, e nos vejamos com nova sucessão, que é a melhor fortuna que possamos esperar. Ora,
Vocês veem que, por outro lado, até a correspondência oficial de diplomatas pode anexar detalhes e esconder subtextos que, ao ouvido apurado ao silêncio dos manuscritos, pode ser ouro. Situar a origem de uma história ou uma versão é fundamental também. E dois grandes linguarudos eram os melhores amigos de pena e taberna, Castres e Keane, diplomatas britânicos, respectivamente cônsul em Lisboa e embaixador em Madrid. Em dezembro de 1749, Sebastião José vem de Viena a caminho de Lisboa, parando em Madrid, e daí Keane mexerica a Castres. Eu traduzi para ser mais fácil. A única novidade pública que temos é a chegada do Sr. Carvalho com a sua mulher e família. Estes últimos ficaram em Madrid em casa do Visconde, mas ele fez a sua aparição pública aqui esta manhã na audiência. Nada de relevante cá entre nós a seu favor. Ele estava extremamente constrangido, beijou a mão à rainha na presença do rei e deixou os grandes do reino despassarados. Todos sofremos, mas não menos que a boa criatura que o apresentou. Teve em seguida uma audiência particular com a rainha, onde terá feito as suas homenagens sem ofender ninguém. Aparentemente, Sebastião José cometeu um faux pas. Não deveria ter beijado a mão de Dona Maria Bárbara, que conhecia, claro, essa agora a rainha na presença do rei. O beijamão à rainha, quer na versão de Keane, quer noutra, fez furor. Sebastião escreve posteriormente a seu amigo vienense Tarouca que os efeitos, depois que não tive a honra de ver, se vieram a manifestar em Madrid, senão pelos bem armados embustos de algum mexeriqueiro. O episódio revela a importância que isto teve, porque esta carta a Tarouca é de 1752, 3 anos depois, e revela também, enfim, alguma insegurança social. Longo foi o sururu ou o peso que este pequeno episódio teve na chegada do ex-embaixador. Deixo-vos o excerto para ler, em que o próprio Marquês diz: a cristandade, a razão e a decência pode, porém, todos os crescimentos semelhantes histórias. Enfim, ele quer é a paz. A estes manuscritos juntam-se aqueles que nos trazem o ar do tempo. A iconografia, claro, mas sobretudo as gazetas e jornais, e não apenas os jornais portugueses. Os ecos do cenário internacional, de ações militares, de decisões políticas, de problemas sociais. A semântica da época ouve-se neles como uma espécie de inquérito de rua. Por outro lado, o meu compromisso com o tempo e as circunstâncias do sujeito leva-me a não passar sem tentar escavar as vozes enterradas das movimentações sociais. Frequentemente escondem-se sobre as dobras dos manuscritos e que apenas em inesperados lugares se acham. A voz do cidadão comum, esquecido pela história, que revela também o impacto do círculo restrito do poder nas vidas pessoais, o nível de liberdade pessoal e coletiva e o acesso parco aos meios de produção. Quero ainda acrescentar 2 fontes que me parecem essenciais e de que abundantemente me sirvo. As descrições de viagem em primeiro lugar. Não apenas as que afetam os que viajaram para lugares onde teve o biografado, eu faço isso, se sei que alguém esteve em Viena, por exemplo, 1 ano antes de Sebastião José, uso as descrições desta pessoa precisamente para comunicar aquilo que foi visto por outro. É um estrangeiro como Sebastião José em Viena, por exemplo. E foi o caso das cartas de Mary Montagu, viajante em Viena, cá estou outra vez a andar para trás, cá está ela, pouco antes de Sebastião José, e pude compreender como os estrangeiros que visitavam a capital Habsburgo se queixavam de algumas coisas. E ela diz: as ruas são demasiado próximas e tão estreitas que uma pessoa nem consegue observar as belas fachadas dos palácios, embora muitas delas mereçam ser observadas, sendo absolutamente magníficas. Ora, para um homem que vai reconstruir Lisboa e pôr no papel a liberdade, o ar e da luz e a distância entre os edifícios, certamente ter vivido tantos anos em Viena e presenciado isto teve importância. Por último, além, obviamente, de estudos históricos sobre o período e de documentos legais, é importante também para mim ver as biografias de personagens secundárias num percurso de vida. Se vejo que esse percurso de vida teve aspectos importantes no enredo da vida do biografado. É o caso do primeiro-ministro inglês, Walpole, que teve um impacto profundíssimo na vida e na personalidade de Sebastião José. É o político que ele mais tentou reproduzir e imitar. O impacto da vida deste homem na vida de Sebastião José é muito grande, mas também no seu impacto como futuro político. Também a da rainha da Hungria, Maria Terésia, a dos colegas Dom Luís da Cunha e Alexandre de Gusmão. E são ricas em detalhe nos motivos de decisões políticas, dos inner circles, do cotidiano, mas também na pele, porque estes seres humanos acotovelaram-se todos em espaços e há cenas inteiras que nós podemos reconstruir a partir das biografias destas pessoas. E, por fim, há uma fonte a que eu recorro pouco pessoalmente e faço apenas quando a primeira versão de uma biografia está completa
Hoje já iniciei um processo de revisão, que são as outras biografias sobre o mesmo sujeito. Sobretudo as mais distantes no tempo ou as 10 de época. São pejadas de picantes, a expressão era usada na Antiguidade Clássica e também é usada nestas biografias, mas muito baseadas na espuma dos dias e no distorcer da opinião do leitor, muito seletivas nos factos, baseadas em mitos e dramaticon. No caso das biografias de Sebastião José, é possível traçar duas vias, percebermos que há duas biografias que levaram a duas correntes completamente diferentes de representação. E então, com a minha investigação prévia feita, eu posso filtrar erros, compreender motivações, de onde é que veio a tal história do beijamão, por exemplo, e situar onde é que vem o ruído. Escrever a personagem a partir do máximo ponto zero que eu possa fazer. E esta escola de leitura veio-me da edição crítica da correspondência da tal religiosa Feliciana de Milão e da necessária comparação de versões. Portanto, além disso, os prefácios a estas biografias são também ricos de perspectiva e um raio-x sobre a minha própria perspectiva. Levam-me a indagar sobre a minha própria isenção. Então é algo que eu gosto de ler mesmo no fim. E detalhamos o olhar sobre dois deles. Em primeiro lugar, o da biografia de Gusta, que foi impressa literalmente sobre o cadáver de Sebastião José. Cá estou a andar para trás e para a frente. O prefácio de Gusta, que não só se insere no modelo de biografia heroica, como o promove. Ele começa por fazer do sujeito o modelo de todos os heróis, as suas ações, as mais elevadas, ações que ele diz, tem aqui em francês, que nos batem no rosto, que acordam na alma uma multidão de grandes ideias. E o leitor prende-se a este pressuposto, para depois ver que Gusta procura fazer desossar Sebastião José de heroicidade no resto do volume. O contraste com o prefácio de Gomes, quase 100 anos depois, é tremendo, em que ele diz, começa por dizer, a biografia do ministro é sempre uma obra moral e política. Então, terminando, o que é que faz um biógrafo? Eu penso ter já elucidado não só os problemas, mas a minha visão do trabalho biográfico. O biógrafo, e quero resumi-la de uma forma diferente. O biógrafo é, antes de mais, um arqueólogo, claro, e um detetive destas linhas cruzadas, mas também é um ouvidor, um escutador de silêncios e de manuscritos e, sobretudo, de clareiras em branco, dos espaços entre a informação. Elas dizem muito mais, muitas vezes. Porquê que é este espaço em branco? Há dezenas, centenas de nomes e de acontecimentos que hoje não nos dizem nada e que nas dobras dos manuscritos nos sussurram, listá-los, ligá-los, reconstituindo linhagens afetivas que foram chão e motivo para tantas ações. Um biógrafo é também, por isso, um tecelão. Como a prémio Nobel bielorrussa Svetlana Alexievich e os seus romances-reportagens, chamadas tapeçarias polifónicas, por um grande crítico, procuro ser um texto com vozes. O que eu gostaria, na verdade, era de nem sequer falar, ou seja, de apenas justapor vozes, como se uma linha de melodia histórica pudesse ser recuperada nos mares submersos e trazida à luz. Já expliquei que isso não é possível. Em seguida, um biógrafo passa a ser um compositor, sinfónico ou concertante. Tem que deixar o solista falar, sabendo orquestrar, dando relevo, por exemplo, ao contraste dos metais, à sugestão dos sopros, ao drama da percussão, ao envolvimento das cordas, fazendo destacar assim mais umas vozes do que outras. E, por vezes, criando diálogos em diferido entre vozes desenterradas em cartas, separadas em tempo e espaço, e respondendo tantos quilómetros e meses depois. Por fim, na revisão, um biógrafo é também um maestro, conduzindo os naipes da orquestra em determinada direção na construção de uma arquitetura. Ao modo de um futurologista do passado, um biógrafo não lê voos de aves, entranhas de animais ou folhas de chá. O que é que eu gostaria, no meu mistério de biógrafo, trazer? Que a vida do biografado, as suas mais intensas correntes interiores, os gostos, os medos, os traumas, as paixões iluminassem o seu percurso de vida, como o privado influenciou o público. Acredito que os traumas de infância de Sebastião José influenciam hoje uma forma de nós vermos os políticos, de nós entendermos a ação política. Ou ainda, como é que a violência, a vigilância, o temor que Pombal instaurou em Portugal na maior parte dos seus 27 anos de governo se fazem sentir hoje em cada um de nós. Também, por outro lado, como tantos gestos libertadores e diante do seu tempo.
influíram também nisso, na nossa sociedade e na nossa forma de ser. Como é que somos hoje limitados por isso na nossa forma de pensar e agir? E como é que Pombal é hoje e foi hoje usado por outros? É uma pergunta que com muita profundidade e coragem o professor José Eduardo Franco tem colocado. Então, no século XXI, parece-me que uma biografia é muito importante, por muitos motivos. Termino com uma piada, ainda antes do muito obrigado. O grande biógrafo e teógrafo da biografia, Richard Holmes, uma das suas primeiras viagens de investigação em França, ao completar o formulário de inscrição num hotel na Cévennes, escreveu com o tremor da primeira vez, profissão writer. E a dona do hotel olhou para o papel e disse: "Ah, Monsieur Holmes, vous êtes un waiter." Um empregado de mesa. Como um biógrafo sabe, as estalajadeiras são as janelas das biografias. O próprio Holmes assume que o escritor é um waiter, the one who waits, o que espera servindo e serve esperando, que vive no tempo daquele que serve, todo feito de paciência escutativa. Acrescento, um biógrafo olha para o biografado como o trovador o fazia nas cantigas de amor, eu atendendo o meu amigo. O biografado como coisa inacessível, senhor mais alta e que precisa do nosso corpo, do nosso tempo, do nosso cérebro, como um lugar onde muitos fios da sua vida que não foram tratados se devem fechar. Uma biografia baseada em factos comprováveis por mais do que uma fonte. Qual é então o seu peso e o seu valor na época dos factos alternativos, na imagem virtual compósita, das réplicas originais? No momento em que a inteligência artificial pode produzir um discurso encomendado com 2 cliques. A biografia é a arte de um artesão, a paciência da escrita, na pesquisa, do amadurecimento de uma matéria que é anterior à tecnologia e ao manipulável, que se esconde no pó dos arquivos, imune à decifração, porque precisa de um corpo que o ligue, onde o elemento imitador se subordina ao imitado. É uma aprendizagem de ver com o passado, uma arte manual não tecnológica de ver no passado. Centrada vorazmente no mundo distante das provas documentais, e na questão da descoberta da identidade do sujeito para ele mesmo, um contrato assim claro com o leitor, uma biografia alicerçadamente factual e psiquiográfica. É assim que a vejo e pretendo, muro e artéria. Muito obrigado.